cafezinho. Bom dia a todos! Hoje estamos aqui com Clotilde, a minha amiga. Oi, Clotilde! Clotilde com K. Ok, Clotilde com K. Hoje vamos tirar uma dúvida que muitos têm me mandado há um bom tempo. E por que você não me respondeu até hoje, mulher? Que preguiça montada é essa? Clotilde, minha filha, abafa o caso. E a pergunta que não quer calar é: quando é que vai sair essa vacina do Covid, menina? Também, né? Mas o foco não é esse agora. Hoje vamos falar sobre o artigo 1º da Constituição. E o artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quinto, pluralismo político. E todo poder emana no povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Que, na verdade, não funciona tão bem assim, né? Vamos manter o foco, Clotilde. A soberania da República Federativa Brasileira é a capacidade ou atributo do Estado brasileiro que significa que o Estado não se suborna a nenhum outro, tanto na ordem internacional como na nacional. Bom, é o que diz, né? Mas esse fundamento não funciona, não. Diz que a população não se suborna a nada, mas a realidade atual é completamente diferente. Principalmente os de classe social baixa, sabe? Que tem que se subordinar a muitas pessoas, não é? Sim, voltando às dúvidas, já a cidadania é a qualidade ou condição do cidadão e prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. A cidadania, no âmbito jurídico, é a condição das pessoas que, como membro de um Estado, ela tem como direitos que lhe permitem participar da vida política. Bom, até parece, porque no século XVIII a escravidão era questionada por poucos e os direitos civis e políticos só eram privilegiados apenas para aquelas pessoas que detinham riqueza e propriedade, né? Mas mesmo após a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, não tinha mudado muita coisa também. E só em 24 que estabeleceu os direitos políticos dos cidadãos e definiu quem teria o direito de voto e quem poderia ser eleito. É verdade. Uma triste e ainda atual realidade em alguns lugares, né? Retornando à explicação, a dignidade da pessoa humana é a base de todo Estado democrático. Envolve a valorização da pessoa física, pessoa humana. A dignidade é um princípio geral ou fundamental que baseia-se no reconhecimento de que a pessoa é digna de respeito. É uma necessidade emocional de todos. O governo tem obrigação de proteger, de zelar pela dignidade dos brasileiros e de garantir que eles serão tratados com respeito, independentemente de suas escolhas, de suas opiniões, de suas crenças, suas etnias e etc. Além disso, como esse fundamento envolve questões como dignidade, respeito, ele é a base de todos os direitos fundamentais que temos na nossa Constituição. E, além disso, reconhece que o ser humano deve estar em primeiro lugar para o Estado brasileiro. E a proteção dessas pessoas passa a ser a proteção da população passa a ser uma responsabilidade do Estado, de nos proteger e nos respeitar, garantir que não ocorram situações de desrespeito, nem de preconceito, nem de discriminação. E isso tudo, e como sempre, tem o lado ruim. O descumprimento, no caso, diz respeito à dignidade ou não reconhecimento que somos dignos de respeito. Acontece quando ocorrem discriminações, quando o Estado trata pessoas diferentemente por suas opiniões e quando ocorre, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, e entre outros. Se o Estado reconhece que eu sou digna de respeito, independente das minhas crenças ou etnias, eles também têm de entender que eu tenho um direito que está na Constituição, independente das minhas crenças. Então, eles têm que garantir meus direitos independente do que eu penso. Verdade. Os valores sociais do trabalho são todos os direitos que possibilitam que o trabalho seja realizado com dignidade. A livre iniciativa
a livre iniciativa significa que as pessoas possuem inteira liberdade de possuir bens e de tentar desenvolver empreendimentos de qualquer tipo, desde que respeitem as normas legitimamente existentes. E como sabemos, o que quase nunca acontece também. Sim, já o pluralismo político é a aproximação de ideias, um debate que haja harmonia na sociedade. Este quer dizer que é a liberdade e diversidade a qual deve ser respeitada pelo Estado e pela sociedade, devendo ser entendida no sentido amplo, não incluindo somente uma dimensão política partidária. Ou seja, tem vários partidos ou tendências políticas. Resumindo, é importante não confundir o pluralismo político com o multipartidarismo. Que está explícito no artigo 17 da Constituição, que significa que o Brasil deve ter mais de 2 partidos políticos, mas também como o pluralismo religioso, econômico, de ensino, cultural, de meios de informação, entre outros. Ele repercute na proteção dada pela Constituição às liberdades artística, científica, de comunicação, profissional, de orientação sexual e etc. É uma proteção contra o autoritarismo também, de qualquer grupo que tente valer da posição dominante para reprimir aqueles que discordem. E os pontos negativos deles são: quanto mais um poder é centralizado, a tendência é de que se torne menos plural. E aí, quanto mais procedimentos da sociedade dentro de um governo, a tendência é que isso se torne cada vez mais plural. Sim, e para finalizar o artigo 1º, temos o parágrafo único que diz que, abre aspas, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, fecha aspas. E o que isso significa? Significa que a população, que os cidadãos brasileiros, têm o poder, ou seja, temos o poder de eleger representantes para representar nossos direitos. O povo pode exigir dos representantes para representar nossos direitos, e se o povo exigir algum de seus direitos, os políticos têm como obrigação ouvir a população e representar os desejos dela. Mas isso não é o que geralmente acontece, quando eles colocam seus direitos privados acima dos direitos de quem eles precisam representar. Quando elegemos uma pessoa é para nos representar, e quando isso não ocorre, é chamado de corrupção, que é quando elegemos alguém para nos representar, e essa pessoa coloca seus direitos privados acima disso. Coloca seus direitos privados acima dos direitos dos cidadãos brasileiros. E aí é chamado também da falta de representação, quando a pessoa é eleita e não nos representa. Bom, hoje nós falamos a parte teórica do artigo 1º da Constituição brasileira e a parte ruim que acaba sendo a maior parte da realidade de muitos cidadãos brasileiros e até mesmo do país inteiro. Sim. Bom, o programa encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e esclarecido suas dúvidas. Até mais. E no próximo bloco, você vai ver a prisão da influência, que foi confundida com uma criminosa após a harmonização FACI.